O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Acolhemos a todos neste culto online, desse dia tão especial, o segundo domingo de dezembro, para celebrarmos o nome do Senhor. Acolhemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que nos visita, você que ainda não conhece a nossa igreja, é muito bem-vindo. E a você, amado irmão e amada irmã, que já tem estado conosco e também frequentado não só presencialmente nos cultos pela manhã, mas nestes cultos que acontecem à noite, você agora é convidado a louvar e a bendizer o nome do Senhor. Por isso, nessa abertura do culto, eu quero dizer que estamos muito felizes, porque, como destaquei, segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. E hoje eu e você podemos celebrar a Deus pela liberdade que temos em usufruir da palavra de Deus em nossas vidas, ou seja, ter acesso à Bíblia Sagrada, as Escrituras que falam conosco, que quando abrimos e a lemos, ela é voz de Deus ao nosso coração. Quando ouvimos alguém meditar na palavra, na pregação, como acontecerá daqui a pouco, sabemos que é o Senhor falando conosco. Por isso, celebra Ele, esse dia tão maravilhoso, onde podemos celebrar a Bíblia Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor. E para adoração, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 95, onde leremos ali até o versículo 7. Salmo 95, de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Por isso nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, porque esta palavra viva e eficaz tem nos elevado a uma comunhão e a uma vida diante do nosso Senhor Jesus. Por isso, quero te convidar para que, assim, nesse momento, oremos ao Senhor. Bendito Deus, nosso amado e eterno único Pai. Nessa noite, nós queremos bendizer o teu santo nome, adorá-lo na beleza da santidade e pedir que tudo que seja feito no culto desta noite seja para a glória do teu nome. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração como aroma, incenso agradável diante de ti, porque o que fazemos é de coração diante do Senhor, coração prostrado e sincero na tua presença. E queremos te louvar também por essa palavra santa e bendita. Queremos te louvar porque o Senhor se traduziu em palavras simples como cruz, sangue, pão, vinho, água, para que pudéssemos entender a grandeza e a tua majestade. E muito obrigado, porque a Bíblia tem chegado a muitos povos, a muitas pessoas, numa linguagem que todos podem entender o teu amor. Por isso nós te louvamos por essa palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho de cada um que bendiz o teu santo nome. Te louvamos agradecidos nessa noite e fazemos assim em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, bendiga o seu santo nome. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo.
Glorifiquemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Amada igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos a esse momento bendito do culto do Senhor, momento separado por Ele mesmo, para que nós possamos, diante do nosso Deus, reconhecer as nossas faltas, nossos pecados, as nossas transgressões e assim, em arrependimento, confessar ao Senhor. Momento bendito que não poderia ser outro, a não ser fazer parte desse culto abençoado do Senhor, de forma que a gente pode estar pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados, nos arrependendo de todo o coração, para assim poder cultuá-lo em espírito e em verdade. Por isso esse momento é tão importante e faz parte integrante desse culto, porque nós sabemos que se nós não estivermos na presença do Senhor, verdadeiramente contritos, buscando o seu querer, a sua vontade, a nossa adoração, tudo aquilo que nós fizermos, nossos louvores, nossa meditação, nada disso subirá à sua presença, porque o Senhor ama aqueles que diante dele convertem os seus corações, se arrependem, aqueles que confessam os seus pecados, que buscam a santidade, que buscam a consagração. Por isso eu quero convidar a igreja agora para nós lermos juntos um salmo que muito propício para esse momento, que nós muito utilizamos, que é o Salmo 51. E eu quero ler apenas os primeiros 4 versículos desse salmo,
e fazermos uma breve meditação e depois estaremos orando, agradecendo ao Senhor pelo seu perdão e confessando as nossas faltas. Vamos ler juntos, então, o Salmo de número 51, os seus primeiros 4 versículos, que assim diz a palavra do Senhor. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Assim diz a palavra do Senhor no Salmo 51, nesses primeiros 4 versículos, salmo maravilhoso, expressões benditas de arrependimento do rei de Israel, rei Davi, depois de ter cometido um grave pecado de adultério com Batseba, e assim tentando encobrir o seu pecado, colocou um homem que era realmente valoroso, um soldado do seu exército, botou ele à frente da batalha para que ele pudesse assim encobrir o seu pecado, e Urias, esse homem que nós estamos falando, valente do Senhor, um homem totalmente compromissado, consagrado a Deus, ele veio a perder a sua vida. Mas, nesse momento, Davi foi usado pelo Espírito Santo através do profeta Natan, que se aproxima dele, e nós conhecemos essa história, o povo de Deus conhece essa história. Natan o exorta de uma forma tão bela, depois eu aconselho os irmãos que estejam lendo essa passagem, e assim, Davi cai em profundo arrependimento. E é interessante que eu quero focar, principalmente no versículo 4, como quando nós lemos aqui, Davi dizendo que pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu julgar e puro no teu falar. Veja, Davi cometeu grave pecado, que levou um homem à morte, traiu esse homem, mas Davi cometeu muitos outros pecados dentro dessa sua traição, esse seu adultério, como, por exemplo, ele não apenas feriu esse homem de morte, mas ele pecou contra a casa desse homem, ele pecou, logicamente, contra a santidade do Senhor, mas ele também pecou contra a sua própria casa, a sua própria família, e ele pecou contra um leito puro, imaculado, de um homem que foi ali consagrado por Deus e unido à sua esposa como uma só carne. Então foram vários pecados ali dentro desse adultério, é o que pode trazer consequências às nossas vidas. Mas veja, Davi focou em uma coisa muito importante. Alguém pode dizer, mas Davi, ele só disse, pequei contra ti somente. Sim, porque Davi sabia que tudo aquilo que ele tinha cometido, todo aquele pecado, certamente ele sabia, mas ele sabia que antes de qualquer coisa ele pecou contra a santidade de Deus, contra o nosso Deus. E Davi ali reconheceu a sua falta e compôs esse lindo salmo, que nós vemos em todas as suas expressões, um coração totalmente novo, quebrantado diante de Deus, movido pelo Espírito Santo. É isso que nós vamos estar fazendo agora, lembrando que o nosso pecado, antes de trazer qualquer ofensa às outras pessoas, nós devemos sim nos reconciliar com elas, com aquilo que fizemos de errado, mas acima de tudo que a gente lembre que nós estamos pecando contra o nosso Deus. Vamos orar então agora, convido você a fechar seus olhos, inclinar sua cabeça, e vamos, assim como Davi, reconhecer o nosso pecado, que ele gera consequências ruins nas nossas vidas, nas vidas das outras pessoas, e acima de tudo ele faz chorar e sangrar o coração de Deus. Vamos orar então agora como igreja, pedindo ao Senhor, nesse momento, que esteja nos perdoando dos nossos pecados, antes que ele também esteja nos renovando, nos regenerando, para que nós possamos ter uma vida novamente consagrada a Ele, todos os dias da nossa vida. Vamos fazer isso? Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade no teu culto, que nós podemos reconhecer as nossas faltas diante do Senhor, confessá-las, Senhor, que somos realmente pecadores, que erramos por meio de nossos pensamentos, palavras, das nossas atitudes, nossas omissões, por faltas que também não são ocultas a nós. Senhor, nós queremos colocar tudo isso diante da tua presença, com o mesmo sentimento que habitou o coração do teu servo Davi, quando reconhecido foi o seu pecado, Senhor, que não ficou encoberto, mas o Senhor mandou o teu mensageiro, o teu profeta Natan, para o exortar o seu coração, como tu fazes conosco, através do teu Espírito Santo, nos dias atuais, Senhor. E nós te agradecemos porque teu Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus, obrigado
porque a tua igreja, nesse momento agora, reconhece a sua falta, Senhor. Nós estamos reconhecendo que somos pecadores, antes estamos reconhecendo a nossa dependência do Senhor, que tudo que temos e somos vem nas tuas mãos, Senhor, benditas, e o teu perdão nos foi dado, Senhor, através do teu sacrifício perfeito em Cristo Jesus na cruz do Calvário, o derramar do seu precioso sangue, Senhor, porque não poderíamos nos justificar diante da lei, diante da tua ira, Senhor, pelo contrário, Senhor, só podemos fazer isso porque fomos justificados, Senhor, por Cristo Jesus, justiça nossa, Deus. Obrigado, Pai. E nós queremos agora, Deus, não apenas entregar diante do Senhor os nossos pecados, mas nós queremos te pedir uma novidade de vida, Senhor, que o Senhor esteja colocando no coração de cada um de nós o desejo, Senhor, de estarmos todos os dias nos consagrando ao Senhor, evitando, Senhor, qualquer ato que venha ferir o teu coração, que venha nos afastar da tua palavra, Senhor, do que ela prescreve para nós, os teus estatutos benditos, ó Deus, que a gente não tenha comunhão com esse mundo, Senhor, mas que nosso compromisso esteja sempre com o Senhor, Pai, com a tua obra, com a tua verdade, Senhor, com a tua justiça. Ser com cada um de nós, Senhor. Nós oramos também, não só por esse renovo diário nas nossas vidas que nós te pedimos, ó Deus, que nós possamos ter esse coração renovado, esse espírito voluntário para te servir todos os dias, mas também, Senhor, muitos agora que acompanham, Senhor, esse momento, que oram conosco, Senhor, que o teu Espírito Santo, nós sabemos que nós não podemos confessar as faltas alheias, Senhor, porque a confissão é algo pessoal, Senhor, mas nós te pedimos, ó Deus, e podemos e devemos te pedir, que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja agora tocando esses corações, todos os corações que ainda não são teus, Senhor, aí aqueles que estão, Senhor, por algum momento pesados diante do Senhor, por falta te cometeram, achando que não tem mais perdão para elas, mas nós sabemos que tem, Senhor, porque o teu Filho nos perdoou totalmente e nos lavou de todo pecado, Senhor. Por isso nós te pedimos, por aqueles que ainda também não são tua igreja, não são teu povo, como nós um dia não fomos, Senhor, não éramos, mas hoje somos teu povo e encontramos a tua misericórdia. Usa também o coração para que aqueles que estão agora ouvindo, Senhor, essa oração, eles também possam de joelhos agora, como tua igreja, se arrepender dos seus pecados e aceitar no seu coração o teu Filho amado, o Senhor Jesus, como seu Senhor e único Salvador eterno, aquele que pode perdoar os nossos pecados, somente Ele, que pode nos purificar plenamente diante do Senhor, Pai. Nós entregamos assim as nossas vidas, entregamos a tua igreja, entregamos a humanidade na tua presença, Senhor, rogando que teu Espírito Santo esteja nesse momento, Senhor, tocando cada coração, Senhor, que cada coração se arrependa, que rasgue as suas vestes, que coloque seus rostos em terra agora e se renda ao teu bendito amor e à tua graça em Cristo Jesus, Senhor. Muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos concedeu, Senhor, de reconhecimento do teu amor e da nossa dependência a ti, com o perdão dos nossos pecados. Assim oramos e assim te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amada igreja, agora perdoados, sentindo o perdão do Senhor de nossos corações, nós vamos dar continuidade a esse culto, bendito que é dele, louvando e bendizendo o seu santo nome, porque só ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Um beijo santo, saudoso a cada um dos irmãos, em especial das famílias. Adoremos e louvemos o nosso Senhor e aquele que vive e reina, Cristo Jesus, nosso Senhor e eterno Salvador. Amém e amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali encontro meu Senhor, em meio ao mar, confiarei. Descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, não vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, porque eu sou teu e tu és meu. Em Salmos 36, verso 7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Esperemos no Senhor e adoremos o nome dEle. Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo. Saúdo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, a quem tenho muita saudade nesse momento. Saúdo a você, amado visitante, que está conosco, porque recebeu um link para poder assistir esse culto, ou porque talvez procurando na internet nos achou, guiados pelo Espírito Santo. Saiba que você é muito bem-vindo no nosso meio, para estarmos juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Já fizemos isso na adoração, já fizemos isso no louvor, já confessamos os nossos pecados ao Senhor. E agora, nesse momento, vamos adorar o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas. E sim, esse é o momento de adoração para a igreja, porque sabemos que tudo que somos, tudo que temos, vem da mão do Senhor. E eis que Ele, que é dono de todo ouro e toda prata, Ele nos dá um pouco do muito que Ele tem, o suficiente para podermos viver conforme a sua vontade. Mas Ele não nos entrega todos os valores que nós recebemos através dos nossos trabalhos, através das nossas funções, herança, seja o que você tiver como sustento para a sua casa. Você recebe não porque você precisa, mas porque o Senhor quer que você seja instrumento nas mãos dEle, para que as bênçãos dEle cheguem até aqueles que necessitam. E é por isso que nós precisamos parar e pensar um pouco nesse momento, para podermos entender a nossa função como instrumentos do Senhor nesse momento de dízimos e ofertas. Tudo aqui, valores depositados aqui no gasofilaço, na igreja, quando estamos presentes, ou através da conta da igreja que vai estar aparecendo aqui,
nós estamos fazendo a utilização desses valores para poder não só manter a casa do Senhor, manter a sua obra, como também podemos manter esse culto. Os equipamentos que foram comprados para podermos transmitir o culto, tanto o culto online de manhã, quanto esse gravado à noite, tudo isso requer tecnologia. E isso fazemos através dos valores que são depositados nas contas da igreja. Mas não é só isso que nós fazemos. Além de mantermos a manutenção da casa do Senhor, de fazermos esse culto chegar até o seu lar, nós também sustentamos famílias. Hoje, mais de 40 famílias são sustentadas com as cestas básicas, com doações que são feitas específicas para isso. Ou seja, os valores que chegam à casa do Senhor são utilizados para podermos abençoar aqueles que nesse momento precisam, aqueles que nesse momento estão passando por algum tipo de dificuldade, mas estão sendo sustentados pelo Senhor através da instrumentalidade dos seus servos, através de mim e de você. Por isso que esse momento é um momento tão importante. Nessa igreja falamos tranquilamente sobre dinheiro, porque tudo que temos sabemos que é do Senhor. Sabemos que Ele é o dono de todo ouro e toda prata. E se Ele nos deu tanto para podermos viver, Ele só nos pede que devolvemos um pouco, uma parte, para podermos contribuir com essa obra. Se nós pegarmos, por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 14, no versículo 31, nos diz assim: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos honrar a Deus, porque Ele também vai nos honrar. Veja que não é uma relação de troca. Não há uma troca, ou seja, eu vou dar para que o Senhor depois me dê em dobro. Não. O Senhor já te deu o sustento diário, o alimento que você tem, o carro que você conduz, a casa que você mora, o emprego que você tem. Tudo isso foi te dado pelo Senhor. Ele te deu primeiro para que você agora possa honrá-lo através do seu dízimo e da sua oferta. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. A conta já passou aqui com certeza, mas você também tem um QR Code que você pode utilizar para os depósitos. E fique à vontade. Você que é visitante não faz parte dessa obrigação, mas nós que seguimos essa igreja, que somos cristãos, que confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, sim, nós temos essa obrigação. E é isso que nós vamos agradecer a Deus, pela fidelidade do seu povo, pela fidelidade dessa igreja de estar sustentando, nesse momento, todos aqueles que necessitam. Não só as 40 famílias que necessitam de uma cesta básica, mas todos aqueles que chegam até nós, que necessitam de algum tipo de ajuda. E essa ajuda é feita através dos valores que o Senhor colocou no seu coração para que você possa doar a essa igreja. Por isso, nós vamos orar, agradecendo a Deus por poder nos usar como instrumentos para a sua palavra. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome e te agradecer, Senhor, porque tu és o Criador dos céus e da terra. Porque podemos, Pai, reconhecer a teu Filho Jesus como nosso Senhor e Salvador, segunda pessoa da Trindade, que se fez carne para morrer naquela cruz por nós. Ó Pai Celeste, nós só podemos reconhecer isso porque tu nos enviaste o Consolador, nos enviaste, Senhor, o teu Espírito Santo, que nos convence do teu amor, que nos convence do teu pecado, que abre as portas necessárias para as nossas vidas e mostra o caminho que devemos seguir. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos por podermos, nesse momento, contribuir com a tua obra. Obrigado, Senhor, porque tu tocaste o coração da tua igreja, para que pudessem, Senhor, depositar no gasofilácio, Senhor, da tua casa, todos os valores necessários para o sustento daqueles, Senhor, que tu vai indicar. Ó Pai Celeste, nós te agradecemos pela dinâmica da tua igreja, que não tem permitido, Senhor, faltar o pão na casa daqueles necessitados. Obrigado, Senhor, porque podemos sustentar mais de 40 famílias durante toda essa pandemia, para podermos ajudá-los a atravessar esse momento tão difícil. Ó Pai Celeste, dá sabedoria ao conselho dessa igreja, para que possamos cada vez mais, Senhor, utilizar esses valores conforme a tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos desde já, fiados no nome santo do teu Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa é a palavra de Deus. E nessa hora a gente vai ouvir do nosso pastor, a gente vai ouvir do que Deus tem para a gente. Então, a gente ora e espera em Deus que essa mensagem te abençoe, te construa, te leve mais passos à maturidade cristã. E vamos orar, vamos pedir para Deus falar o nosso coração. Então, meu
eu convido você a ir comigo na sua casa, fechar os seus olhos e fazer essa oração de forma muito sincera, pedindo para que a gente não ouça mais informação ou mais tantas vozes como a gente tem ouvido nos nossos tempos, mas que a gente ouça de fato Deus falando para a gente. Então, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa hora a gente pede que a Tua palavra fale ao nosso coração, ao nosso entendimento, e sejamos, Senhor, instruídos, transformados, edificados, Senhor, por meio da Tua palavra. Usa o Teu servo e fala, Senhor, a nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos, da parte de Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, Redentor nosso. Tenho um imenso privilégio em, mais uma vez, neste culto das 19, ministrar a palavra do Senhor e compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Hoje é um domingo especial para o povo de Deus. Aqui no Brasil nós celebramos o Dia da Bíblia, o segundo domingo de dezembro. Já pela manhã tivemos a presença de um dos gideões, um homem de Deus, Robson, que esteve conosco e você ouviu, você acompanhou, explanando um pouco do ministério gideônico que constitui na distribuição de Novos Testamentos, porções da Palavra de Deus, salmos, provérbios, em tantos lugares, em tantas áreas de comércio, para que as pessoas possam, parando um pouco, lerem as Escrituras nos hotéis, nos hospitais. É um ministério maravilhoso. Todos os anos nós temos o privilégio de receber um integrante dos Gideões internacionais, a área da Ilha do Governador, o presbítero Irani, integra a obra gideônica na nossa jurisdição, e todos os anos ele consegue, um irmão querido pede, e nós recebemos com muita alegria. Então, de manhã, nós tivemos essa palavra, Reverendo Maurício ministrou as Escrituras Sagradas, nos desafiando a servir a Deus cada vez mais, e nós queremos, nessa noite, dar continuidade aos estudos que estamos fazendo do Evangelho de Marcos, uma sequência maravilhosa. Estamos agora analisando a Semana da Paixão, a chamada Semana da Paixão, a última semana do ministério físico de Jesus antes da sua crucificação e da sua ressurreição, que culminariam a crucificação na sexta-feira, a ressurreição no domingo, primeiro dia da semana, o dia que o Senhor reina todos os dias, Ele domina, Ele exerce a sua soberania sobre nós. Por isso, exatamente, a igreja desloca a sua adoração de sábado para o domingo, para o primeiro dia da semana, porque foi no primeiro dia da semana que o Senhor ressuscitou, foi no primeiro dia da semana que o Espírito Santo foi derramado por sobre toda a carne. É lindo texto de Atos, capítulo 2, o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo desce sobre os discípulos, e ali então você tem, segundo alguns historiadores, alguns estudiosos da palavra, o próprio marco do início da igreja como uma instituição, deixando de ser percebida como um mero braço do judaísmo para efetivamente singrar o seu caminhar abençoador por parte de Deus e assim alcançar todas as nações, todos os povos, todas as pessoas. Então, como esses grandes eventos aconteceram no primeiro dia da semana, grandes eventos para a nossa fé, para a nossa caminhada espiritual, nós, os cristãos, deixamos de nos reunir no Shabat, ou seja, o domingo passou a ser o nosso Shabat e não o sábado, o dia do descanso, o dia que a gente freia as atividades do dia a dia, as atividades normais, e priorizamos e estabelecemos a prioridade do serviço ao nosso Senhor. Por isso as igrejas se reúnem aos domingos, aquelas que servem a Cristo Jesus, e nós temos caminhado nessa boa lida, servindo a Ele, glorificando aquele que morreu e que ressuscitou. Já estamos caminhando céleres para o fim do mês de dezembro, não é? Um mês que passa voando, e esse também assim o está,
Um ano que, de fato, vai se encerrar trazendo todas as dificuldades que este ano trouxe, o ano de 2020, um ano sem dúvida diferente. Aprendemos muitas coisas, aprendemos a realizar, a fazer, nos inventamos em várias perspectivas. Um exemplo está aqui, nossos cultos às 19, tal qual os cultos da manhã também, os às 10, eram gerados e trazidos pelas redes para o povo de Deus. De manhã nós continuamos a transmiti-lo, não mais na gravação prévia, como o culto das 19, mas também estamos usando as mídias para chegar a um grande número de pessoas, a um número cada vez maior. Essa é a ideia, levarmos a palavra a todos os lugares. Um ano que termina sob a bênção de Deus. Em nenhum momento, apesar de tantas notícias, de tantas coisas que nos chegavam e ainda chegam, não é? Que ferem, que machucam o nosso coração, que nos atordoam, que nos preocupam, e os nossos joelhos se quedam em terra buscando a face do Senhor. Apesar de todos esses meses, né? A pandemia no Brasil começou em março, nós já estamos em dezembro. Apesar de todo este período, você poder achar que, puxa, foi um período ruim, eu queria que você soubesse que mesmo com tantas notícias e fatos a nos cercar, que machucam e ferem, nunca o nosso Deus esteve longe de nós. Nunca o nosso Senhor se afastou de nós. Nunca o Eterno largou-nos a mão. Pelo contrário, mesmo nos vales escuros, o Senhor está, estará e esteve conosco. Então, relaxa o coração, tranquiliza o coração, aquieta o coração na presença dele, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. E este que está conosco é o Senhor da vida. Eu quero pedir que você abra as suas escrituras sagradas, a sua Bíblia, na sequência de Marcos. Nós conversamos sobre a expulsão dos vendilhões do templo, nós conversamos sobre a figueira sem frutos, quando o Senhor estabelece a necessidade de não termos e vivermos em aparência, mas efetivamente frutificarmos para a sua glória. Nós vimos a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, primeiro dia da semana, a explicação do evento da figueira sem frutos, e agora nós lemos a partir do verso 27 sobre um embate muito grande acontecido entre a pessoa do Senhor e os fariseus, membros do Sinédrio, as autoridades do templo. Marcos, Lucas, Mateus vão nos mostrar como que nesta última semana, Semana da Paixão, como nós a conhecemos, cada vez ficava mais nítido, e os textos vão nos mostrar isso, inclusive desta noite, os confrontos que cercavam a relação do Senhor Jesus com as principais autoridades religiosas em Israel. Havia como que eu vou dizer, por parte das autoridades de Israel, uma verdadeira vontade de calar o Senhor, de levá-lo para algum lugar diferente de onde ele estava, em Jerusalém, e mesmo matá-lo. O que vão fazer, o que vão construir toda essa teia, culminando com a sexta-feira da paixão, levando-o à cruz, e aí você também terá a soma das autoridades romanas que, cumprindo os ritos e os programas e as práticas daquela época, levam o Senhor Jesus à cruz, como se os judeus ou os romanos fossem os grandes artífices desta hora. Nada disso. A cruz sempre esteve nos planos do Senhor. Pelo contrário, ele vem para a cruz. Isso foi um grande pregador há algum tempo atrás, numa de suas mensagens maravilhosas. Ele trazia este foco, que o Senhor nasce na manjedoura, posto na manjedoura em Belém, e todo o seu ministério
é apontado para a cruz, porque na cruz é que a reconciliação de Deus com os homens acontece. É na cruz que o nosso pecado é perdoado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O túmulo vazio só tem sentido porque aquele que foi colocado no túmulo, e lá, louvado seja Deus, ressuscitou, morreu no Calvário. A cruz é o grande foco do ministério, a grande hora, como o Senhor Jesus mesmo diz, para esta hora eu vim. Quando ele diz, nós já estudamos esse texto aqui, que o Filho do Homem não tinha vindo para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. E ele diz, a minha vida eu voluntariamente a entrego. Sim, porque não haveria judeu, romano, povo nenhum, juntando todos da face da terra, de realizar algo que o Senhor Jesus não quisesse, porque ele é a segunda pessoa da Trindade, que se fez carne e habitou entre nós, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, você percebe nesta última semana, como eu disse, um arrefecimento dos conflitos, dos confrontos entre as autoridades judaicas da época, principalmente aquelas que jurisdicionavam o templo, principalmente após a expulsão dos vendilhões do templo. Você imagina, né? Falamos sobre isso no domingo passado, pela manhã. Se você não teve oportunidade de estar conosco, de conectar-se naquele momento do culto, ou mesmo ainda não assistiu, vá até lá. Nós conversamos um pouco sobre esta passagem tão impactante e falamos então sobre um coração verdadeiro, não falsificado, não frio na presença do Senhor, que não faz a casa de Deus casa de negócios. A casa do Senhor é a casa de oração para todos os povos. A vida com Deus é uma vida em reconciliação, é uma vida de graça, é uma vida banhada na sua misericórdia. Nós não podemos comprar os favores de Deus, mercadejar a sua palavra, como os vendilhões no templo estavam fazendo. Então, depois, principalmente daquele evento, daquela passagem, imaginem o impacto que isto causou nas autoridades judaicas, que já haviam ficado profundamente preocupadas com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando as pessoas expressam, falam do coração, hosana o que vem em nome do Senhor, uma expressão messiânica. E aqueles homens tinham medo. Eles, ao mesmo tempo, queriam calar o Senhor Jesus, silenciar o Senhor Jesus, mas as multidões o seguiam. Isso você tem na entrada triunfal, isso você tem na expulsão dos vendilhões do templo, essa marca que os evangelistas nos contam, que as autoridades judaicas tinham medo da popularidade de Jesus, do ajuntamento que as pessoas faziam em torno dele. Lembremos-nos que Páscoa era uma época, junto com a festa dos tabernáculos, com a festa de Pentecostes, onde havia uma grande concentração de judeus e de estrangeiros em Jerusalém. O templo ficava completamente lotado, essas festas levavam cerca de uma semana. E era uma praxe que os judeus que morassem fora de Jerusalém viessem até a Cidade Santa, pelo menos numa destas festas, para oferecer os seus sacrifícios. E a Páscoa era a festa apicial, era o momento mais importante do ano judaico, era a celebração da Páscoa. Então, o temor das multidões que cercavam Jesus, que queriam ouvi-lo, era muito grande por parte das autoridades. E eles tentavam, de todas as maneiras, esvaziar, mitigar a autoridade de Jesus. É exatamente isso que Marcos nos conta a partir do verso 27 do capítulo 11 do seu evangelho. Então, abra aí, Marcos 11, a partir do verso 27, nós vamos ler até o verso 33. Assim diz o texto. Então, regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas?
Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Amados, reparem na beleza e no desafio dessa narrativa evangélica que nos traz a Semana da Paixão, o primeiro grande embate do Senhor com as autoridades do templo, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, aqueles homens que compunham as câmaras superiores de decisões religiosas, culticas, civis de Israel. Eles se aproximam do Senhor, ainda com as imagens da expulsão dos vendilhões do templo, ainda com a imagem, certamente, da entrada de Jesus em Jerusalém, profeticamente anunciada no Antigo Testamento. Eles dizem: de onde vem a tua autoridade? Quem deu autoridade a você para realizar essas coisas? Como quer dizer, és Galileu, filho de carpinteiro? Quem homologa essas atitudes? Quem você representa para fazer isso? Nós representamos a tradição de Israel, a lei de Israel, segundo eles, o Deus de Israel, segundo eles. Nós temos uma representação por trás de nós, os nossos atos são referendados, são homologados, são legitimados. Quem legitima os teus atos? Essa primeira manifestação das autoridades judaicas mostra-nos, primeiro momento, como há pessoas que buscam a Jesus com intenções equivocadas, com sentimentos equivocados. Olha a oportunidade que aqueles homens tiveram. A oportunidade de estar com o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, o Messias prometido. Estes corações, os corações dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, mais do que todos os outros corações do povo, tinham que saber, por todos os indícios, por todas as palavras, por todos os ensinamentos que o Antigo Testamento traz. Eles tinham a obrigação, porque estudavam as Escrituras Sagradas o tempo inteiro, ou pelo menos assim se esperava. Eles tinham que saber diante de quem eles estavam. Eles tinham que vergar-se a Jesus, como fez tantos homens, como fizeram tantos homens, homens e mulheres, e os evangelistas nos contam a quantidade de pessoas que buscaram a Jesus durante o seu ministério terreno, com o coração aberto, com a vontade de encontrá-lo, rogando a sua presença, a sua bênção, a sua salvação. Há pouco tempo atrás, aqui, nós falamos sobre Bartimeu. Que coisa linda, aquele homem cego, desprovido de toda esta pompa, de toda essa circunstância daqueles principais líderes de Israel. Bartimeu, um mendigo, assentado, esmoleiro na beira de uma estrada, quando ouve que Jesus
começa a gritar o seu nome, começa a bradar um outro título messiânico, filho de Davi, pedindo a sua misericórdia. E Jesus para, como nós lemos e ouvimos, e manda chamá-lo, e cura, o restabelece, o restaura. E o texto diz que Bartimeu seguia Jesus estrada fora, tornou-se discípulo. A mulher hemorrágica, que depois de anos e anos buscando respostas, soluções e cura para a sua vida, irrompe atrás de Jesus, sabedor que ele está ali, próximo de onde ela morava, de onde ela habitava, e ela vai, sabedora que não poderia estar frente a frente com o Senhor pelas leis civis da época, as leis sanitárias, inclusive, de Israel. Ela diz, não, se eu apenas tocar a orla das suas vestes, eu ficarei curada. E ela toca as orlas das vestes de Jesus por trás, no seu anonimato. Não era importante como estes homens, em termos da cidade, do povo de Israel. Era uma mulher doente, enfraquecida, desanimada. E Jesus para novamente, acho lindo isso, o Senhor para. E ele diz, quem me tocou? Ora, ele sabia, o seu coração já havia identificado aquele coração maravilhoso. E aquela mulher vem, trôpega de fé, se ajoelha diante dele e diz, Senhor, fui eu. E lhe conta tudo, e Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. E nós poderíamos ficar aqui, queridos, essa noite inteira, a trazer tantos exemplos benditos de homens e mulheres, insisto, que aproveitaram a oportunidade de estar próximos a Jesus e correram a Ele. Estes homens tiveram uma oportunidade de ouro e a lançaram fora. Ao invés de adorar a Cristo, ao invés de lançarem-se aos seus pés, como fizeram tantas, eles confrontam Jesus. De onde vem a tua autoridade? Quem permitiu que você faça isso? Há oportunidades lançadas fora. Eu conheço ao longo da minha vida tantas pessoas que jogaram oportunidades fora. Oportunidades de conhecerem a Jesus, de o servirem, de caminharem com Ele, mas a desperdiçaram. Não a agarraram, como tantos exemplos nas Escrituras Sagradas, de homens e mulheres, jovens, crianças que correram ao encontro de Jesus, que queriam ficar com Ele. Estes aqui o confrontam. Pessoas que a graça se abre, escancara as portas da vida com Deus. E como aquele jovem rico, se ausenta, porque os corações estão cheios de ídolos e não querem abrir mão, não querem quebrá-los para servir ao Deus único e verdadeiro. Oportunidades lançadas fora. Mas vejam, eu quero ainda aprofundar um pouco, ampliar um pouco esta visão, porque o sentimento que reinou no coração daqueles homens quando eles buscaram a Jesus, ao invés de ser, insisto, um sentimento de adoração, de despojo, de adoração, era um sentimento de rudeza, um sentimento de afastamento do Senhor, como tantos. Você já reparou, além da vida espiritual, esta é a mais importante, é a número 1, você já reparou como que em todos os outros setores da vida, quantas vezes nós jogamos oportunidades benditas fora? Você já reparou quantos estão jogando a oportunidade de terem um casamento feliz, abençoado, enriquecedor na lata do lixo? Quantos que não conseguem fazer dos seus lares
lugares de alegria, lugares de riso, lugares de adoração, e constrói um relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, com seus netos, doentio, nocivo, doente, enfermo. Oportunidades que Deus nos dá, repare, você amar alguém, ser amado por alguém, isso é bênção. E quantas vezes nós estamos jogando isso fora, como aqueles homens, como os principais sacerdotes estavam jogando, como os principais escribas estavam jogando, como os anciãos estavam jogando, a nata, o principal de Israel, número 1. Essa turma aqui era do andar de cima. E que estava e jogou fora a oportunidade que Deus deu. Quantas oportunidades Deus está dando para nós, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, de construirmos um lar feliz, abençoado, gostoso de se estar. Eu tenho um grande amigo, advogado, direito de família, que estava me contando o aumento expressivo, significativo de divórcios, de separações, de desfazimentos de lares nesta época de pandemia. Marido e mulher não conseguiam viver juntos dentro da casa. Ah, meus amados, não joguemos as oportunidades que Deus nos dá fora. Pelo contrário, as agarremos de todo o coração. Lute por sua família. Lute por sua esposa, por seu marido, por seus filhos. Abrace seus netos, ria com eles. Fale com eles se você está em momentos de distanciamento social. Telefone para eles. Grave vídeos. Teça cenas de amor e carinho e paixão àqueles que Deus deu a você. Não jogue fora. Não desperdice. Você já viu quantas chances nós desperdiçamos, quantas oportunidades nós jogamos fora no nosso trabalho? O nosso trabalho é bênção de Deus, é presente de Deus. Ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece o meu chefe. O senhor fala que o meu trabalho é uma oportunidade e o senhor não sabe. E, pastor, olha, se eu pudesse, já estava longe dali. Alguns anos atrás eu li um livro que dizia: floresça onde você está plantado. Floresça onde você está plantado. Se você acha que seu trabalho é ruim, que o ambiente do seu trabalho é ruim, que as pessoas com quem você trabalha são todas elas ruins, comece você a mudança. Comece a impactar as pessoas que rodeiam o seu lugar de trabalho, a sua atividade laboral, muitos agora trabalhando em casa, mas conectados o tempo inteiro com a equipe, com o time. Abençoe essas pessoas. Faça diferença na vida delas. Abençoe a empresa que você está, o serviço que você está fazendo. Faça o melhor. Agarre essa oportunidade. Não jogue fora como aqueles homens estavam jogando e jogaram a oportunidade de ouro de estar na presença do Senhor Jesus. Deus está dando um emprego a você, um serviço a você, uma função a você. Você sabe quantas milhões e milhões de pessoas no nosso país, nem estou falando no mundo, mas só no Brasil, buscam emprego, procuram alguma coisa para fazer e não encontram? E você está jogando fora a chance que o Senhor está dando, a oportunidade que a graça de Deus está dando. Ah, não desperdice as oportunidades. O Novo Testamento diz que tudo aquilo que vier às nossas mãos, nós temos de fazer como que ao Senhor, não para homens, mas ao Senhor.
Eu trabalho para o Senhor. O meu trabalho secular é para o Senhor. Quando eu vou para o meu trabalho, quando eu estou ainda aqui de casa, realizando alguma coisa para os trabalhos, as frentes que Deus me colocou, eu busco fazer o melhor que eu posso. E se eu não consigo fazer melhor, é porque o erro é meu. Porque eu tento. E quero dormir sabendo, busquei fazer o melhor. Para abençoar as pessoas, para ajudar quem está comigo, para incentivar as equipes que trabalham ao meu redor, para que elas também me incentivem. Vamos olhar as oportunidades benditas que o Senhor nos dá. A terceira área que eu quero compartilhar com você, de oportunidades abandonadas, largadas, esquecidas, é na área das amizades. Nesse tempo pandêmico, nós buscamos muito mais os nossos amigos. O distanciamento, a separação, que ainda estamos forçados a viver, mas já enxergamos coisas boas vindo por aí, eu tenho certeza absoluta disso. Mas ainda estamos vivendo um período de bastante prudência, de bastante cuidado no nosso dia a dia. E esse tempo, esse período gerou uma reanálise das nossas amizades. Os contatos por telefone, por vídeo, por áudio, fizeram com que, inobstante o distanciamento aconteça, há uma proximidade de coração. Quantos amigos, conhecidos, pessoas que você ama e gosta, que você não tem falado nesses últimos dias? Outro dia eu fiz isso comigo. Eu parei assim e comecei a escrever as pessoas para as quais naquele dia eu ia fazer um contato, eu ia ligar para saber como está, ia passar uma mensagem de zap, ia gravar um pequeno vídeo. E eu comecei a escrever e bateu uma saudade daquelas vidas, daquelas pessoas, queridos e queridas do coração. E eu resolvi fazer isso todos os dias. Ligar para um número pequeno, claro, porque eu também não quero ficar incomodando as pessoas, mas tenho buscado falar com os meus amigos, com as minhas amigas, com as pessoas que, de forma tão relevante, marcaram e marcam a minha vida. E eu estou fazendo algo, vou confessar aqui, essa semana mesmo eu fiz isso algumas vezes, talvez alguns com quem eu tenha feito isso estão ouvindo aqui essa mensagem, então eu quero confessar que eu liguei para elas e disse, olha, eu quero pedir desculpas, quero pedir perdão, porque há algum tempo eu não falo com você. Há algum tempo eu não ligo para você, para a gente dar risada juntos, para a gente chorar juntos, para a gente orar juntos. Faça isso. As amizades são pérolas que Deus coloca no nosso coração, na nossa vida, na nossa história. Quanta gente precisa do seu carinho. Não jogue essa oportunidade linda fora. Teça as redes da amizade. Agarre essa oportunidade que Deus está dando a você de ser amigo de alguém, de ajudar alguém, de fazer bem a alguém. E o texto avança. Eu sei que a hora já corre muito. É coisa de pastor antigo. Começa a falar, não para. Né? Domingo passado de manhã, eu disse, olha, vou pregar muito tempo, vou falar aqui muito tempo. Né? Pastor antigo pode. A garotada não. Pastor antigo pode fazer isso. Mas aqueles homens que interpelaram Jesus, insisto, ao invés de se ajoelharem diante do Rei dos Reis e dizer, Senhor nosso, Rei nosso, bendito que vem em nome do Senhor. Não. Foram confrontá-lo, jogando fora a oportunidade que a graça lhes dava. Ao perguntar a Jesus com que autoridade Jesus fazia aquilo, o Senhor responde
de uma forma maravilhosa, para impactar, para mexer com o coração daqueles homens. Jesus diz, olha, eu vou fazer uma pergunta. Antes de responder, eu quero fazer uma pergunta a vocês. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? Se vocês me responderem, eu respondo com que autoridade eu faço estas coisas. E o que se abre no texto? A resposta mentirosa, a resposta fraudulenta, insincera, porque os principais sacerdotes, os principais escribas e os anciãos dizem, não sabemos, é isto. Olha, o verso número 32. Se nós falarmos que o batismo de João é dos homens, o que esse povo vai fazer com a gente? Se nós falarmos que é de Deus, ele vai dizer, o Senhor Jesus diria certamente, mas então por que vocês não o seguiram? Se ele era um profeta de Deus, se ele batizava em nome de Deus, por que vocês não o acolheram? Então eles preferiram mentir e disseram, verso 33, não sabemos. Ora, veja, não sabemos. Eram autoridades, não sabemos. Eles tiveram medo de responder, porque sabiam que o batismo de João era de Deus, mas não tiveram a coragem de acolher o profeta do Senhor, de acolher o homem de Deus, porque a mensagem de João era uma mensagem que, tal qual a mensagem e o ato que expulsa os vendilhões do templo, que o ato que busca os frutos na figueira e só tem flores, ou seja, só tem aparência, o discurso de João bombasticamente destruía isso. Esta falsa religiosidade, esta falsa moralidade, esta falsa conduta, uma conduta hipócrita, uma conduta que Jesus mesmo, o Senhor Jesus, vai chamar de sepulcros caiados. Por fora, o branco do cal, por dentro, o cheiro da morte. Pessoas com 2, 3, 4 faces, cuja palavra não tem crédito nenhum, porque orienta, mas não quer seguir, aponta, mas não anda, exige, mas não faz. Então, essas pessoas que conduziam a vida cultica e espiritual de Israel, e por isso o Senhor confronta com a sua mensagem as práticas desses homens, eram práticas, insisto, profundamente adulteradas em relação ao que Deus queria. Eles não poderiam acolher o discurso de João Batista, a mensagem de João Batista e o arrependimento, o batismo para arrependimento, como João Batista apregoou, aquele que veio preparar o caminho do Messias. E o Senhor com isto responde àqueles homens, porque percebam a junção que o Senhor Jesus faz dele e João Batista. João Batista foi aquele que disse, olha, eu sou apenas aquele que inicia, eu sou aquele que está pregando e apregoando a vinda daquele que é tão maior do que eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias, eu sou apenas o precursor. Alguns que estavam ali agora no círculo apostólico de Jesus, no âmbito do seu apostolado, eram discípulos de João Batista, que passaram a seguir a Jesus porque João diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, a resposta àqueles homens, qual a autoridade que estava por trás do Senhor? Autoridade messiânica, autoridade divina, a autoridade daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, daquele que prometeu ao homem que viria da semente da mulher, levantaria o Messias,
que esmagaria a cabeça da serpente, o Salvador dos homens, aquele que ali estava. E que os principais sacerdotes, os principais anciãos e os principais escribas não enxergaram, não acolheram, não abraçaram, não se dobraram aos seus pés. Queridos, que tal não aconteça com nenhum de nós. Ao contrário, que os nossos corações nunca sejam falsos, mentirosos, hipócritas, vazios, adulteráveis. Que o nosso coração seja firme, seja absolutamente transparente nas mãos de Deus. Porque nós sabemos a autoridade pela qual o Senhor Jesus fez e realizou todas as coisas. Não apenas os atos de seu ministério, mas aquele ato maior, o ato apicial, o ato do topo. Quando dali alguns dias após esta conversa, aqui é o 3º dia da Semana Santa, alguns dias depois, algumas horas depois, o Senhor estaria fazendo o ato da maior autoridade que lhe fora confiada. A autoridade de remir o ser humano, de morrer pelo ser humano, de ressuscitar pelo ser humano, de pagar o preço e de efetivar no seu sangue e na entrega de sua vida a redenção, a reconciliação, novamente, o retorno nosso para a presença do Eterno. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, abra o seu coração para Jesus nessa noite. Não jogue fora a oportunidade de Deus. Não jogue fora as portas que Deus abre para a sua vida. Portas para Ele. Primeiro lugar, mais importante lugar, lugar definidor, a relação com Deus. Após, a relação com a sua família, a relação com o seu trabalho, a relação com os seus amigos. Não desperdice isso como aquelas autoridades desperdiçaram. Agarre tudo que Deus está mandando para você de coração, com paixão, com ânimo, com ardor. Faça o seu melhor para a glória de Deus. Levante-se e siga Jesus estrada fora, como tantos fizeram e continuam fazendo. Eu fiz. Deus tocou minha vida quando eu estava com 14 para 15 anos. E posso dizer a você, farei, se Deus assim permitir, 58 no mês que vem, que a melhor coisa do mundo é seguir a Jesus, é estar na presença dEle, é caminhar com Ele. Não há nada igual. Venha você também. Não desperdice as oportunidades que a graça lhe dá de conhecer ao Senhor, como estava dando aqueles homens. E os corações, por serem falsos, por serem medrosos e mentirosos, não se curvaram diante de Jesus. Que eu e você estejamos o tempo inteiro na frente, ao lado, atrás, seguindo, junto do nosso Senhor. Que assim seja. Amém. Vamos orar juntos? Vamos orar nessa noite? E eu quero orar com você pela sua vida espiritual, pela sua vida familiar, pela sua vida profissional, pela sua vida relacional, com os amigos, com os companheiros do dia a dia. Vamos orar? Quero também orar para que Deus purifique cada vez mais o nosso coração. Nós precisamos ter um coração cada vez mais limpo, cada vez mais cristalino e transparente na presença do Pai. Calvino tinha uma frase muito bonita: um coração pronto e sincero, tu não desprezarás, ó Deus. Assim as Escrituras ensinam, assim o reformador genebrino igualmente nos ensinou. Um coração pronto e sincero diante de Deus. Então vamos orar, feche seus olhos aí, vamos buscar ao Senhor. Pai querido, oramos agora e buscamos a Tua bênção
porque só o Senhor pode nos dar, pastorear, trazer a nós o que precisamos para viver verdadeiramente. Não uma vida de falsidade, de medo, de hipocrisia, de construções dúbias, de corações atemorizados e amedrontados pelo mal e por causa do pecado. Mas, Senhor, nós pedimos que Tu nos dês graça e misericórdia, que Tu derrames sobre a nossa vida o bálsamo do Teu coração, para que vivamos uma vida plena e sincera diante de Ti. Senhor, igualmente rogamos que Tu continues a abrir as portas do relacionamento contigo, como fizeste desde a eternidade e continuarás a fazer, dando-nos sempre a oportunidade de nos vergarmos, de nos ajoelharmos, de nos entregarmos em Tuas mãos. Que nós não desperdicemos essas oportunidades, que cresçamos na Tua presença a cada dia, a cada hora, a cada momento, a cada instante. Como um lindo cântico, Senhor, que a Tua igreja lindamente canta, cada instante contigo, Senhor, que passo aos Teus pés, é paz em minha alma, suave harmonia, expressão do Teu grande amor. Que cada instante nosso seja passado diante da Tua face. Abençoa, Pai, as nossas famílias. Precisamos olhar e ouvir o Senhor para ter um lar cada vez mais abençoado, feliz, alegre, um lar onde haja amor, calor de corações que se amam. Dá, Senhor, que as nossas famílias sejam ricamente pastoreadas por Ti e usa-nos como instrumentos de crescimento e de bálsamo na vida de todos os nossos familiares. Abençoa igualmente as nossas relações de trabalho. Quantos estão ainda trabalhando de suas casas? Outros já começam a voltar, já estão no dia a dia. De uma forma ou de outra, abençoa o fruto das nossas mãos. Aqueles que trabalham ao nosso redor, que trabalham conosco, que formam os mesmos objetivos, Pai, que nós sejamos instrumentos Teus na vida deles, para abençoá-los e ajudá-los. Finalmente, Senhor, ajuda-nos a ser mais amigos uns dos outros. A amizade é fruto do Teu carinho para conosco. Tu mesmo, Senhor Jesus, nos chamastes de amigo. Ó Deus, que nós tenhamos amigos e sejamos amigos segundo o Teu coração. Usa-nos para abençoar as pessoas, para cuidar delas, para falar com elas, para ajudá-las nessas horas tão difíceis que todos atravessamos. Ó Pai, desde já, nós Te damos todo louvor, toda a honra e toda a glória, desde aqui e agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, uma grande semana, Deus o guarde. Chegando agora ao final do culto do Senhor, vamos receber de sua bênção. E agora, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e as consolações, o fruto e a direção do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém e amém. Que Deus dê a você uma excelente semana.